Endrick pode voltar para o Palmeiras? Vídeo de hoje do canal da Nicola te traz a verdade depois de o pai do atleta ter feito uma postagem esperando por um projeto apresentado pelo Verdão. Quero atualizar também sobre o São Paulo, quanto é que o Tricolor pagou em relação a direitos de imagem atrasados na quarta-feira. Novidade importante no Corinthians, você sabia que Fabinho Soldado terá direito a mais um aumento salarial no fim dessa temporada? Falo também sobre a vitória do Flamengo contra o Racing, mas uma péssima notícia: Pedro fraturou o antebraço e vai ficar de fora dos próximos jogos. Para completar, novidades importantes sobre Cruzeiro, Bahia na busca por reforços. Falo também sobre o Maracanã à venda, sorteio dos mandos de campo das semifinais e finais da Copa do Brasil, além das últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo. Pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Antes das notícias, queria dividir um recadinho super importante. O vídeo de hoje é patrocinado pela Midea. Sim, novamente a nossa parceira tá com tudo e veio junto comigo falar com vocês. A Midea é a marca número 1 em eletrodomésticos inteligentes do mundo, transforma e descomplica nossos afazeres. Ela está sempre à frente e seus produtos se destacam pela modernidade e inteligência. Tem ar-condicionado com inteligência artificial, geladeira conectada por aplicativo e lava e seca que sugere o ciclo de lavagem. Aqui em casa só entra a Midea. Quer saber um pouco mais sobre esses produtos maravilhosos? Então corre e clica para saber todas as informações no site. Estou deixando o link no comentário fixo e na descrição do vídeo. Agora sim, bora pro giro de notícias para contar que o Bahia venceu o Internacional por 1-0 na Fonte Nova nessa quarta-feira em jogo atrasado do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o Bahia foi a 49 pontos, quinto colocado, apenas 3 pontos atrás do Mirassol, que é o quarto. Já o governo do Distrito Federal quer sediar a final da Libertadores da América. Você sabe, existe um enorme problema de governo em relação à segurança em Lima, no Peru, cidade escolhida pela Conmebol para sediar a decisão, e não se descarta que Brasília receba a final da Libertadores, especialmente se Palmeiras e Flamengo estiverem nela. Já Renato Gaúcho virou alvo de especulação no Boca Juniors. Há uma publicação no Uruguai dando conta de que Riquelme, o presidente do Boca Juniors, cogita a contratação do Renato Gaúcho para a próxima temporada. Quero falar também sobre o Mirassol, que tem o mesmo patrocinador master há 18 anos. O lucro com todas as marcas da sua camisa hoje é de 9 milhões de reais por temporada, valor que equivale a 30 vezes menos do que o Flamengo. Para completar, falar sobre o Fluminense, que deve emprestar Lescano para um time paraguaio. O meio-atacante de 21 anos de idade não vingou com a camisa do Flu. Vale contar que ele havia sido comprado no início da temporada por 29 milhões de reais. As duas últimas, registrar que o Vasco apresentou proposta para renovar contrato com Puma Rodrigues, o vínculo se encerra em dezembro, e o Admar Lopes demonstrou otimismo na continuidade do lateral uruguaio. A saideira, o Flamengo acertou a contratação do zagueiro Paulo César, atleta do Sub-17 do América, operação de 2 milhões de reais por 70% dos direitos econômicos. O zagueiro tem 16 anos de idade e também era cobiçado por outros clubes brasileiros. Hora de falar sobre o sorteio da Copa do Brasil nessa quarta-feira, na sede da entidade. Os 4 clubes que seguem vivos conheceram os mandos das semifinais e também da final. Ficou definido que Cruzeiro e Corinthians começam a se enfrentar numa semifinal, tendo o Cruzeiro como mandante, o jogo da volta, o mais importante na Neoquímica Arena. No outro confronto, o Fluminense será o mandante do segundo jogo, e aqui vale um registro: o Vasco disse que vai batalhar para fazer a primeira partida em São Januário. Vai depender das autoridades. Se houver aval das autoridades, a gente tem Vasco e Fluminense na primeira partida em São Januário, a segunda no Maracanã, caso contrário, os 2 jogos no Maraca. Só para completar, é importante registrar também que foi sorteado o mando de campo para a final. E dá para cravar que a grande decisão, a segunda partida da Copa do Brasil, acontecerá no Maracanã. Isso porque o mandante da final virá do duelo entre Fluminense e Vasco. Dessa maneira, Cruzeiro e Corinthians, aquele que passar, faz o primeiro jogo da final em casa e decide no Maracanã. Por falar no Maracanã, deixa eu trazer uma notícia importante divulgada pelo Globo nesta quarta-feira. O Maracanã entrou numa lista de 62 imóveis que o governo do Rio de Janeiro quer vender.
O parecer foi aprovado nessa quarta-feira. O complexo do Maracanã e a aldeia do Maracanã foram incluídos na nova lista de bens públicos passíveis de alienação. O objetivo é reduzir parte de uma dívida do governo com a União. Com esse dinheiro, o Estado pretende aderir ao programa de pleno pagamento de dívidas do Estado. Só para completar, registrar também que em setembro de 2024, o governo do Rio de Janeiro assinou um contrato de concessão do Maracanã com o Flamengo e Fluminense. Dessa maneira dá para imaginar que, de fato, levando o Maracanã à venda, Flamengo e Fluminense seriam favoritos para adquirir o estádio. Tenho contado para vocês já há algum tempo que o BAP tem recusado outras ideias para a construção de um novo estádio. Ele não foi adiante no terreno do gasômetro e recusou recentemente uma oferta de grupos da Espanha, dos Estados Unidos e da Colômbia para a construção de uma cidade do Flamengo, que incluiria um estádio, um shopping e também um hotel. Hora de falar sobre uma joia do Atlético Paranaense que vive em impasse e é observada por dois grandes clubes brasileiros. Para começar do começo, Marquinhos, lateral direito, 16 anos de idade, pertence ao Atlético Paranaense, já fez gol no time principal e mesmo com 15 anos de idade era titular absoluto do Sub-17 do Furacão. Pois bem, esse jogador ainda não assinou o contrato profissional. Em geral, essa assinatura acontece quando o garoto completa 16 anos de idade. O Furacão segue bancando R$ 1.000 de ajuda de custo ao Marquinhos, os mesmos vencimentos que ele ganha desde que tinha 12 anos de idade. Pois bem, os representantes do atleta perguntaram: e aí, vocês vão assinar o primeiro contrato profissional ou não? E a resposta do Atlético Paranaense foi não. A gente quer manter o jogador como um formador, com um contrato de formação, pagando R$ 3.000 de ajuda de custo e não mais R$ 1.000 mensais. Por que o Atlético Paranaense, que vê nesse garoto enorme potencial, se recusa a assinar um contrato profissional? Preocupação do Atlético é que outras cenas, como por exemplo a do Cauã Moraes, aconteçam. Recentemente, o Cruzeiro esperou o Cauã Moraes assinar o primeiro contrato profissional, ele passou a ganhar R$ 5.000 por mês, a multa rescisória passou a ser de R$ 10 milhões, o Cruzeiro foi e pagou esses R$ 10 milhões e levou o jogador. O mais óbvio seria se o Atlético Paranaense aposta no Marquinhos, como diz, e pagar um salário mais alto, até porque, por exemplo, se ele ganhasse R$ 15.000 mensais, a multa multiplicada por 2.000 seria de R$ 30 milhões, e aí ninguém pagaria essa multa. Mas o Furacão não quer pagar um salário um pouco mais alto e a partir daí vai correr o risco de perder esse atleta. Isso porque, ao notificar os representantes do Marquinhos que não tem a intenção de assinar um contrato profissional, o Atlético abre uma brecha jurídica importante. Marquinhos pode tentar provar na justiça que sem o interesse do Atlético nem assinar um primeiro contrato profissional, esse jogador não interessa ao clube e aí aquele valor de 200 vezes todo o investimento feito no clube para calcular o valor da quebra do contrato na formação, poderia haver uma discussão. Importante registrar também que o Atlético Paranaense se faz valer do movimento dos clubes formadores. Existe um pacto entre os clubes de não contratar atletas que ainda não assinaram o primeiro contrato profissional, mas essa questão parece ser diferente depois de o Furacão não oferecer um primeiro novo contrato. Só para completar, informação mais importante de todas, representantes do atleta, do Marquinhos, já foram procurados por dois grandes times do país. Uma SAF em Salvador, outra SAF em Belo Horizonte. Confesso que não tive acesso aos nomes dos clubes, mas a julgar pelos últimos movimentos, quem tem contratado jogadores da base com enorme potencial são Cruzeiro e Bahia. Repito, não tenho a confirmação se são esses clubes, mas me parecem ser boas apostas, levando em consideração o que eu sei é que há interesse de um time de Salvador e outro de Belo Horizonte, ambas SAFs, tá? E o Cruzeiro acaba de levar outro lateral direito do Atlético Paranaense, o Cauã Moraes, como eu citei para vocês, por R$ 10 milhões. Hora de falar sobre o Flamengo, que venceu a primeira partida da semifinal da Libertadores, mas a noite não foi tão perfeita quanto se imaginava. Primeiro, porque a vitória aconteceu por apenas 1-0, com um gol do Carrascal já nos acréscimos. O Flamengo criou inúmeras oportunidades, 21 finalizações contra apenas 4 do Racing, 73% de posse de bola, o goleiro do Racing fazendo pelo menos 6 grandes defesas. É importante registrar também que o Rossi fez uma grande defesa e o Racing chegou a marcar um gol que foi anulado por conta de uma falta no Carrascal. Segundo ponto, apesar de não levar vantagem dos sonhos, o Flamengo vai à Argentina na próxima quarta-feira, jogando pelo empate, para passar para a grande decisão. A noite ficou triste mesmo,
por conta de um problema no Pedro. Pedro levou um chute no antebraço, no antebraço e precisou ser substituído. Ele reclamava de muitas dores. Ainda durante o jogo, foi levado para um hospital que constatou uma fratura no antebraço. Ele vai ficar com o local imobilizado por um período de 21 a 30 dias. Nicola, isso significa que o Pedro pode ficar sem jogar até 30 dias? Na teoria sim, na prática não. Isso porque, entendendo a importância do momento e do Pedro dentro do time, o Flamengo vai tentar trabalhar para que o Pedro esteja à disposição em jogos importantes, como por exemplo a partida de volta contra o Racing. É o normal? Não. A lógica indica que o Pedro não atue no jogo da Argentina em uma semana, mas vai haver um trabalho sendo feito para que ele eventualmente fique à disposição. Só para completar, registrar também que na saída do Maracanã, ainda nos vestiários, o Bruno Henrique deixou bem claro que conversou com o Felipe Luiz e pediu para não jogar mais de camisa 9. Aspas para o atacante, deixei claro para o Felipe que quero ajudar o grupo, mas em outra posição que não seja a de camisa 9, porque nós temos o melhor centroavante do Brasil, o Pedro, que é jogador de seleção brasileira. De coberto de razão, o Bruno Henrique está, certo? Informação exclusiva, Fabinho Soldado terá direito a mais um aumento salarial no Corinthians no fim dessa temporada, isso está garantido por contrato, para desespero da atual diretoria alvinegra. Bora voltar do começo para que você entenda direitinho essa história. Fabinho Soldado foi contratado no primeiro semestre do ano passado pelo Augusto Melo com um salário muito bom, especialmente em relação ao que ele tinha no Flamengo. No rubro-negro, R$25 mil mensais, no Corinthians, R$250 mil por mês. Acontece que nesse ano, quando percebeu que sofreria o impeachment, o Augusto Melo fez uma série de movimentos considerados pela atual diretoria como estranhos, como, por exemplo, aumentos de multas rescisórias de contratos de empresas que ele mesmo havia colocado dentro do clube. E entre esses movimentos teve um reajuste salarial para o Fabinho, que saltou de 250 mil por mês para 375 mil mensais, que fazem com que o executivo de futebol do Corinthians seja hoje um dos mais bem pagos do país. Muitos dirigentes da nova administração já consideram esses 375 mil completamente fora da realidade, especialmente porque o Fabinho Soldado, até chegar ao Corinthians, nunca havia exercido o cargo de executivo de futebol. Mas aqui vem a grande novidade. A atual diretoria também descobriu que no contrato do Fabinho, assinado pouco antes de o Augusto cair, há a previsão de mais um reajuste salarial. Basta que o Fabinho esteja empregado no fim desse ano, na virada para 2026, para que ele passe a ganhar R$430 mil por mês. É também por isso que a atual diretoria não quer a permanência do Fabinho Soldado. Primeiro porque ele é a cara do Augusto Melo, depois porque essa série de aumentos não condizem, na visão dos atuais dirigentes, com a capacidade e a entrega do Fabinho Soldado. Só para completar, há uma contestação também em relação à forma como ele lida com os atletas, muito pouco severa. Ele é muito paizão, muito próximo dos caras, até por isso os jogadores o defendem com unhas e dentes. Só para completar, em relação ao Corinthians, registrar que o Timão foi condenado a uma indenização milionária por um jogador chamado Cauê. Esse atleta atuou na base de 2019 a 2024 e teve uma lesão que o impediu de continuar jogando. Ele foi à justiça e conseguiu a condenação do Corinthians em R$2,5 milhões. Serão R$50 mil pagos à vista, com danos morais, e mais R$12 mil por mês de salário até 2035. Esse valor inclui também 13º e férias. Hora de falar sobre o São Paulo, que acertou um mês dos direitos de imagem atrasados em relação a seu elenco. Nessa quarta-feira, como eu já havia contado para vocês, Márcio Carlomagno conseguiu o pagamento de um dos 2 meses de direitos de imagem atrasados. Essa grana vem do FIDIC, aquele fundo que o São Paulo constituiu para obtenção de grana para pagamento de dívidas preferencialmente bancárias, mas também emergenciais. E o Márcio Carlomagno, que é o novo homem forte do departamento de futebol do São Paulo, também prometeu pagar no mês de novembro o 2º mês de direitos de imagem atrasados. Com esses pagamentos, o São Paulo entende e se sente mais confortável para cobrar que o time volte a desempenhar e conquiste mais resultados. Nos últimos 8 jogos, São Paulo perdeu 7, sendo eliminado da Libertadores e se afundando no Campeonato Brasileiro. Hoje o tricolor está cada vez mais longe da briga por uma vaga em Libertadores da América via competição nacional. Só para completar, registrar também
que o Márcio Carlomagno e o Júlio Casares prometem, a partir de agora, começar a trabalhar o orçamento para 2026. A ideia é saber quem fica, quem não fica, quais jogadores poderão ser contratados, mas tudo isso está muito atrelado à possibilidade ou não de o São Paulo passar para Libertadores da América. Já havia contado para vocês no vídeo da quarta-feira sobre algumas saídas iminentes. O goleiro Leandro, que é terceiro goleiro, não fica. O Luiz Gustavo tende a sair, até porque ganha 700 mil reais por mês. Rigoni e Dineno também parecem estar com dias contados, não conseguiram vingar com a camisa do tricolor. Endrick pode voltar ao Palmeiras em 2026? Essa pergunta surgiu depois que o pai do jogador, o Douglas Souza, numa rede social, respondeu a um torcedor do Palmeiras. O torcedor alviverde queria saber se não dava para o Endrick voltar. E o pai do jogador afirmou que para que isso acontecesse, primeiro o Palmeiras precisaria apresentar um projeto. Foi o suficiente para que muita gente imaginasse. Bom, então se o Palmeiras levar essa história adiante, pode contratar o Endrick. É certo que o atacante de 20 anos de idade será emprestado pelo Real Madrid em janeiro, até por não estar sendo utilizado. Ele foi nos últimos 7 jogos para o banco de reservas, mas não entrou em nenhum deles. O Xabi Alonso hoje não pretende utilizar o Endrick. A partir daí o Real Madrid pensa no empréstimo do atacante brasileiro. Mas podemos descartar qualquer possibilidade de o Endrick jogar no Palmeiras ou em qualquer time do futebol no Brasil. Mas Nicola, o pai dele falou em projeto. Sim, mas o Real Madrid não tem nenhuma intenção em colocar o Endrick no Brasil. A avaliação no Real Madrid é de que ele precisa continuar evoluindo sob a ótica do futebol europeu, com dinâmica diferente, com ocupação de espaços completamente diferente daqui. E não faltam propostas de times importantes da Europa. O Olympique de Marselha, a Roma, a Lazio, enfim, cada dia surgem novos interessados. Tudo indica que o Endrick fique somente até dezembro e a partir de janeiro escolha seu novo clube, onde ele vai passar por 6 meses, num período de empréstimo, com a intenção de ganhar mais minutos e eventualmente sonhar em disputar a Copa do Mundo de 2026. E também, eventualmente, se o Xabi Alonso não permanecer no Real Madrid, para que ele possa voltar em julho do ano que vem. Nicola, o Palmeiras não poderia tentar? O Palmeiras não vai fazer nenhum movimento, até por entender que hoje Vitor Roque e Flaco Lopes dão conta do recado e são extremamente eficientes. E se o Palmeiras acabar por vender o Vitor Roque ou o Flaco Lopes? A ideia do Palmeiras é não negociar nenhum dos seus 2 atacantes na janela de janeiro, que é a mais fraca no futebol europeu. O Palmeiras teme perder algum desses atletas somente em julho do ano que vem, isso se eles mantiverem a atual forma. Só para completar, registrar também que são 7 jogos seguidos do Endrick sem sair do banco de reservas. A situação está ficando bem chata entre ele e Xabi Alonso. Você curtiu o vídeo? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra assim que surgir notícia. Tchau!